Bom, muito bem. Hoje a jornalista e eu diria também radialista Beth Veloso vai falar com a gente sobre como o rádio brasileiro sobrevive à digitalização e o que ele representa hoje e também no futuro para a sociedade e para o Brasil. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Pois é, Beth. E aí, como é que fica essa questão do rádio frente a uma crescente digitalização das comunicações? Márcio, hoje a gente vai mudar um pouquinho o tom do programa, porque hoje é um dia de festa. Hoje a gente está comemorando o centenário do rádio no Brasil. A gente tem uma sessão solene daqui um pouco. Então, eu vou falar um pouco mais perto dos nossos ouvintes hoje e fazer um pouquinho aqui uma invenção, digamos, do que a gente convencionalmente tem feito nos nossos últimos comentários. Vou começar assim, Márcio. O rádio disse para a TV: eu te invejo. A TV disse para a internet: eu te invejo. A internet disse para o rádio: eu queria ser como você. E o rádio, Márcio, tocou aquela música que a Dona Maria pediu lá na Amazônia. Então, o rádio disse: eu preciso de muito pouco para viver. Só um radinho de pilha. Já resolve o meu caminho. E não preciso de tanto lobby, não preciso de tantos dinheiros. Preciso de boa vontade e nem preciso tanto de uma boa voz. Pode falar do seu jeito, pode usar os seus trejeitos, pode falar em equipe, pode falar sozinho, porque rádio não tem essa de solidão. O jornalista Roquete Pinto criou a emissora. O ex-presidente Vargas criou um símbolo, a Voz do Brasil, a canção Guarani ao fundo, o programa, um dos programas de rádio mais ouvidos do mundo. O rádio não é nacional. Tem aplicativo na internet que deixa a gente ouvir rádio do mundo inteiro, mas só o Brasil tem a voz que as árvores da Amazônia ouvem todo santo dia, exceto sábado, domingo e feriados. Onde a minoria fala, onde a minoria no Congresso fala, onde os poderes falam, onde o ribeirinho ouve e também fala. Porque rádio, Márcio, não tem algoritmo. Há anos e anos, 100 anos no Brasil, o rádio evoluiu. Evoluiu tanto que não precisou ser digital como a TV. O rádio já tinha o estéreo. Avançou tanto que tem a sua versão comunitária, e até uma lei comunitária. E milhares de emissoras hoje comunicam muito, ainda que o seu alcance seja de apenas 1 quilômetro e elas tenham que se espremer em apenas um espectrozinho do rádio para caber mais gente. A lei da rádio comunitária nem permite propaganda, mas o rádio é tão extraordinário que, na verdade, ele sobrevive assim, à míngua. Agora, Beth, como é que fica essa questão da rádio? Ela pode acabar sofrendo com essa explosão de fake news? Pois é, Márcio, eu vou perguntar aqui para o nosso ouvinte: quem é que fica preocupado com fake news no rádio? Quem aí perdeu o sono por causa de discurso de ódio no rádio? Porque o remédio para isso é simplesmente pressionar o botão, indo para outra rádio. E o rádio, na sua essência, como diz Mara Régia, que eu tive o prazer, a honra de conhecer pessoalmente, jornalista e estrela da Rádio Nacional, da Rádio Amazônia no Brasil, e dedicou a sua vida nos seus programas a dar voz às mulheres da Amazônia. O rádio é puro amor. Uma vez apaixonados pelo rádio, a sua musicalidade, a sua informatividade, o jeito que a gente pode esticar a conversa sem se espremer em 15 segundos de um videozinho do TikTok, a gente entende que rádio também pode se chamar democracia, porque o mesmo rádio que eu ouço, que fala para o patrão, fala também para o empregado. Sem efeito bolha, sem ter que falar para o mesmo, para quem pensa igual, sem engajamento, sem propaganda de marketing emocional, sem segmentação ou extração de dados. A mesma água que eu bebo é a água que o Márcio bebe, é a água que todo mundo bebe. Então, Beth, com essas características aí, a rádio tem futuro? Ela pode aprimorar, pode melhorar? Pois é, eu digo que sim, pode sim.
Mas é difícil, Márcio. Com pouco mais de 20 anos, vamos olhar para a internet e a gente vê que ela parece muito viçosa, mas está doente com a concentração de poder e o lucro exagerado, exorbitante dos milionários da internet que comandam essas empresas que são planetárias, quase interplanetárias. Enquanto o rádio, esse ancião de 100 anos, está bombando, está esbanjando vitalidade. Pois no rádio a gente come toucinho de porco e não McDonald's como na internet. O conteúdo do rádio, ele é nacional e não essa agenda tecnocêntrica que os aplicativos inundam a gente com uma informação, uma língua e uma cultura que não é a nossa cultura. E olha que eu não estou falando mal da internet, eu estou falando bem do rádio. E aí eu respondendo mais objetivamente a sua pergunta agora, indo um pouco para o lugar do especialista, precisa melhorar? Pode melhorar? Sim, eu diria que precisa dar mais direito de antena para sindicatos, partidos, associações, precisa de mais rádios públicas ligadas ao povo, precisa de mais rádios comunitárias para ouvir o vizinho. Precisa acabar com a propriedade cruzada de veículos e reduzir a concentração de emissoras, inclusive a concentração geográfica, levando mais rádios para fora dos grandes centros. Precisa discutir a sustentabilidade, o dinheiro dentro da rádio, para ter mais grana, para poder falar e ir mais longe. E avançar também no que a gente chama de pluralidade regulada. Um estudo do Luiz Vogel, que é um cientista político da consultoria legislativa da Câmara, sobre concentração, ele foi buscar nos anais da Constituinte de 1987 as bases ideológicas para a comunicação no Brasil. E a pluralidade é a principal, é uma das mais importantes. Assim como eu e você, então, não estamos prontos, o rádio também não está pronto, precisa melhorar e vai melhorar. O espectro de frequência é um bem limitado, porém se engana quem diz que o espectro é um bem escasso, porque o rádio brasileiro é pura abundância de criatividade, de muitas vozes e infinitas cores ideológicas, culturais, sociológicas, sociais e, sobretudo, humanas. O rádio se reinventa para viver. E mesmo quem já foi da emissora, como eu, que já fui repórter nos anos 90 da Voz do Brasil e no final dos anos 90 da Rádio Câmara, voltei agora para beber nessa fonte da juventude, porque informação, ela é tudo na vida. Informação com asas de imaginação, informação para quem cria a imagem, porque ao contrário da TV, a imagem está na nossa cabeça. Diferente da TV, aqui o império é o império dos sentidos, porque rádio, Márcio, é oceano. Pois é, Beth, mas a gente era um pouquinho mais novinho do que a gente é hoje, Beth, e tinha essa discussão de que a internet ela viria para acabar com a rádio. Isso está acontecendo, Beth? Pois é, Márcio, é como eu digo, parafraseando aqui o filósofo alemão Nietzsche, uma frase super comum na internet: aquilo que não me mata, me fortalece. Na versão internet, o rádio é fluxo, é streaming, é ao vivo, porque é como a gente sabe fazer e como a gente faz. E o stream, que é a palavra em inglês para riozinho, por mais fino que seja, um dia ele chega ao mar e um dia ele vira oceano, e se completa, e se realiza, e se eterniza nos engarrafamentos, nos quase mais de 92% da população brasileira que está ali com o ouvido ao pé do rádio. E a explicação é muito simples, tão simples quanto o próprio rádio. Aqui, a comunicação é mediada pelo humano, e não por uma máquina de inteligência artificial racializada por uma cultura branca europeia ou centro-nortista. A gente, aqui no rádio, a banda que toca no rádio a gente manda beijo para a tia e diz eu te amo para a esposa, e ninguém te cancela ou te bloqueia por isso. Então, por isso que o rádio, Márcio, o rádio é raiz, o rádio não é Nutella. Mais do que a voz, a rádio tem a fala pública, o rádio é emocional, ele é conforto, alegria, esperança. Para ouvir rádio, não precisa ter idade, precisa ter, na verdade, coração.
Pois é, Beth, a rádio é quase um vício, né? Como é que é a sua experiência com rádio, Beth? Pois é, para render aqui então a minha paixão ao rádio, eu vou terminar o programa, vou entrando num túnel do tempo e lembrando aqui, relembrando, celebrando os meus parentes que me festejavam quando eu encerrava, assim, as minhas participações na Voz do Brasil. De Brasília, Bete Veloso. E na Rádio Câmara também, eu fui editora, fui entusiasta, vi desde o início, ajudei, fiz, estava junto com essa rádio maravilhosa, verdadeiramente pública, verdadeiramente voltada para o interesse público, que hoje cumpre um papel não da gente estar falando aqui para o ouvinte, mas, sobretudo, de amplificar e de ramificar essa informação para uma rede extraordinária de rádios, de emissoras pelo mundo afora. Portanto, eu, Márcio, posso dizer o seguinte: eu já mudei muito de lá para cá. Já casei, já separei, já sofri, chorei, mas o rádio brasileiro é para mim um amor para a vida toda, daqueles que a gente nunca esquece. É com você, Márcio.